Beleza, pessoal? Então, boa noite para quem está chegando aí. A gente está gravando mais uma aula. O que eu tenho notado, e estava falando com o pessoal que já estava na sala antes de eu começar a gravar, é que as aulas elas estão ficando muito grandes, né, na realidade, né? Porque como é a gravação de uma aula tipo presencial, né, como não é ensino à distância, né? Então, duas coisas acontecem. Uma é que fica muito tempo gravando, o arquivo fica grande e daí está saturando lá os servidores. Então, aí vocês estão vendo o aviso, né? A FAN tá mantendo lá nos servidores os arquivos das aulas gravadas por 30 dias, tá bom? Então, se alguém tiver dúvida, quiser ver uma aula antes, tá? É só entrar lá. No meu caso, obviamente, o negócio é um pouco diferente, porque, né, a gente acaba deixando lá no nosso canal maravilhoso, que também vai passar por uma reformulação. Tá? Que nem a Estefânia, boa noite, Estefânia. A Estefânia que perdeu a aula passada, eu liguei lá para a CPFL, reclamei para a CPFL, né? Porque onde já se viu um aluno meu não ter aula por causa de falta de energia em casa, né? E daí a CPFL falou que não vai mais acontecer isso daí, pelo menos no bairro da Estefânia. Então ela não vai ter esse problema, né, de ter que assistir a aula depois, né? Só vai assistir a aula mesmo quando for a véspera de prova, né? Que daí na véspera de prova vocês têm 40 horas de aula para assistir. Olha que maravilha, imagina. Passar o final de semana inteirinho assistindo a aula do Cezinha. Vai ficar uma maravilha isso daí, né? Ai, meu Deus do céu, né? E não tem jeito, cara. Eu não tenho tempo para ficar editando e cortando as besteiras que eu falo. Então é assim, é papim-pum. Eu gravei, vai pro ar e vai com as falas, com os erros, com os xingos e seja o que Deus quiser, cara. Vocês se virem aí. Eu me desculpem caso estejam sendo ofendidos de vez em quando, né? Mas é assim, e se eu falar muita besteira também, vocês podem reclamar depois, tá? Manda lá no grupo. Tá, o fato é que tem um monte de aula lá também, né? Eu falei para vocês, não coloque o sininho, porque o sininho só vai encher o saco de vocês. Por exemplo, a semana passada eu não subi nenhuma aula ainda para o canal, tá? Porque um monte de coisa para fazer, tá? Eu estou com todas as aulas, todos os thumbs aqui bonitinho aí para subir, né? Para ficar lá, não deu tempo, tá? Muita coisa para fazer, tá? É... O William está perguntando quando vai ser a prova e o método aplicado. Então, vocês sabem, né? Vocês estavam na dependência da cirurgia da minha mãe, né? Para ter prova ou não, né? Então, hoje, por exemplo, eu falei que se eu tivesse algum problema com a cirurgia, daí a gente aplicaria uma prova hoje, né, William? Daí, para o William, iria ser uma prova surpresa, né? Né? Mas o fato é o seguinte: eu estou pensando em marcar talvez para a semana que vem ou na próxima. Tá? O método aplicado é assim: eu pergunto, vocês respondem. É prova simples. Tá? A gente pergunta e vocês respondem. Olha lá, o Marco, por exemplo, vai ficar com falta, está chegando para fora. Assim na lata? Não, eu pergunto, faço uma introduçãozinha, né? Não é na lata, né? Daí vocês respondem devagarzinho e tal, né? Tá. Vocês sabem que o meu interesse não é. Eu preciso fazer, eu tenho que ter uma maneira de avaliar se vocês estão acompanhando as aulas, tá? Mas o meu coração é igual o pelo do braço, cara. É coração, ó, seu braço é assim, cara. Imagina o coração, meu amigo. Coração ingrato, peludo, né? De uma pessoa que está sozinha na quarentena, sabe? Já faz uns 5 meses que eu estou aqui em casa, não saio, não faço nada. Imagina como eu estou só preparando aula, cara, né? Então, daí coração peludo, cara.
Na realidade, eu tenho que arranjar uma maneira de verificar se vocês estão, pelo menos, captando e entendendo né, a chatice das aulas. Então, eu vou ter que fazer uma provinha mesmo. A ideia que eu tenho é fazer uma prova, testículos, né? Vamos colocar uns 10 testículos de 4 alternativas, né? E vamos fazer coisinhas simples, né? Para não ofender vocês moralmente, né? Porque eu sei que vocês estão estudando para um monte de outras matérias também, né? Tá? E a minha preocupação maior, como eu sempre falo para vocês, é com o aprendizado e as dicas que são dadas, porque essa matéria de sistemas de informação e tecnologia de informação é uma matéria que abre bastante os nossos olhos, né? Para que a gente consiga aplicar nas empresas onde a gente está, tá? E daí a gente tem que entender um pouco, né, dessas coisinhas para a gente não ficar perdido, né? Quando nos é solicitado um relatório, alguma coisa, né? Ou até para implantar um sistema, a gente tem que conhecer um pouquinho dessas coisas que a gente vem falando em sala de aula, né? A preocupação do Van Kleber é se a prova vai ser em horário de aula, né? Porque o Van Kleber tem aquele problema lá, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, às vezes ele está no serviço e às vezes ele está na casa dele, né? Esses caras que trabalham, começa a trabalhar às 4 da tarde e termina às 8, né? E daí ele pega o carro para vir embora e aquele esquema, né? Então, vão ser 10 perguntas, testes, tá? Eu vou fazer através do Google, né? Do Google Forms, talvez, tá? E a ideia, Van Kleber, seria aplicar a prova em horário de aula mesmo, tá? A gente, nossa, por exemplo, a gente de segunda-feira tem 4 horas de aula, né? Então, daí, no seu caso, a gente estuda um jeito especial de fazer a prova, tá? Vou pensar aqui, daí eu faço uma prova voltada exclusivamente para você, né? Específica, né? Mas não se preocupa não, no fim dá tudo certo. Tá bom? Então vamos lá. Só lembrando, para quem não estava aqui no início, eu avisei, as aulas vão ficar gravadas por 30 dias lá nos servidores da nossa querida instituição, tá? Depois de 30 dias elas serão apagadas para dar espaço para a gente gravar as próximas, tá? Então, Van Kleber, depois a gente conversa sobre isso. Não esquenta a cabeça com isso, não, cara. Vamos primeiro marcar o dia da prova. Depois a gente discute isso, se você vai precisar fazer na sua casa, se eu posso deixar você fazer aí na empresa aí, você se tranca com o chefe na sala dele lá, apaga a luz e faz a prova, não tem problema nenhum, né? Ele pode até dar uma forcinha para você lá, para você fazer a prova bem feita, né? Mas não esquenta não, depois a gente conversa. Beleza? Então, voltando aí à aula, a gente está falando de sistemas de informação e a gente falou na aula passada sobre a infraestrutura da tecnologia da informação e a gente chegou a falar desses termos loucos, né? Que o pessoal do livro lá, o autor usa, tá? Ah, de uma tecnologia, a gente terminou falando isso, né? Do Bring Your Own Device, né? Tipo assim, traz o seu próprio dispositivo para a empresa, que não tem problema nenhum, né? A gente agrega ele na empresa e daí você consegue fazer as coisas da maneira que elas devem ser feitas na empresa. Bom, beleza. Daí a gente comentou também sobre. Tá? O que a gente falou também?
sobre a dificuldade que as empresas que implantam sistemas de informação, tá? Que optam por gerenciar os dispositivos móveis do corpo corporativo, lá dos empregados, né? Eles têm que tomar algumas precauções, né? Por medidas de segurança, por medidas de acesso a informações que são eventualmente sigilosas nas empresas, né? Então a gente comentou dessa dificuldade e que a gente tem que se atentar para isso, né? Então daí o que acontece? A empresa acaba contratando, né, outras empresas para fazer até a gestão dos dispositivos móveis, tá? E daí o Paulo, eu lembro, alguém falou, né? Não sei se, porque é só o Paulo que fala, deve ter sido ele, que de softwares, né, que as empresas até instalam, tá, nos laptops e nos celulares, né, dos empregados, você assina um termo lá, dizendo que você autoriza a instalação do software e eles, por sua vez, a empresa, ela diz que você não vai poder ficar instalando tudo que você quiser ali no seu celular, porque pode afetar a segurança da empresa, né? Então, eu não sei se é muito legal, né? Legal não do ponto de vista de legalidade, né? Mas eu não sei se é legal assim você usar esse tipo de coisa, porque você fica muito restrito, né? Eu, por exemplo, eu coloquei, eu tenho lá o, os meus softwares aqui no meu celular, tá? E eu tenho certeza que esses softwares que eu tenho, eles são, assim, não são muito legais, assim, do ponto de vista empresarial, entendeu? Tipo assim, eu tenho meus softwares de namoro, né? Os meus Tinder da vida, os meus MIF da vida, né? O Só Namoro, né? Tem um software, assim, de filminho que eu gosto bastante, anime, né? Eu gosto muito de ver lá Dragon Ball Z, assisto Naruto, né? Então, daí a empresa não iria deixar. TikTok, vivo fazendo TikTok, né? Então, eu tenho 3 tipos de software parecido com o TikTok. Então, é assim, a empresa, quando você faz isso, a empresa fala assim, determinados softwares eu aconselho você não instalar no seu dispositivo celular. Então, não é legal você ter o seu celular, tá, gerenciado pela empresa. Por exemplo, eu tenho aqui, eu dou aula, eu tenho o meu canal, por exemplo, né, vamos dizer assim. Só que o meu canal é gerenciado pelo pessoal de TI da FAM, inclusive a minha conta de e-mail. Como essa conta de e-mail que vocês têm, né? Então, é assim, é uma coisa institucional, é da empresa, tá? Então, apesar de você achar que é um software, é um e-mail qualquer, né? Que você pode fazer o que você quiser com ele, beleza, você pode fazer o que você quiser. Só que é um e-mail institucional, né? Para vocês terem ideia, né? Eu comprei o software lá do Adobe, né? O Creative Cloud, né? After Effects, Photoshop, essas coisas. Então, eu comprei, pago anualmente, né? E eu comprei esse software com a conta da FAM, né? Por quê? Porque para ganhar um desconto, né? Eu sou professor, né? Daí eles dizem assim, se você tiver um e-mail institucional, tá? A gente consegue dar um desconto para você. E, gente, eu consegui desconto de 50%, para vocês terem ideia, né? Então, tem algumas vantagens, mas a conta é institucional, tá? Então, é assim, eu não vou pedir, né, ficar trocando cartinha de amor na minha conta institucional. Na empresa é pior ainda, né? Tipo, e tem questões de segurança, inclusive. Você receber aquelas propagandinhas, né? Você cadastra lá
Você entra lá, instala o TikTok e cadastra o e-mail da instituição. Daí o TikTok fica mandando propaganda para você, né? Ou pessoas que têm o seu e-mail acabam mandando. Bom, vocês sabem a dificuldade que é, tá? E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente parou nessa discussão aí na aula passada, né? Eu não sei se foi nessa aula que eu tinha tomado uma água um pouco diferente, que eu estava meio. No segundo tempo, eu estava meio animado, né? É, né? Mas é assim. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu fazer chamada, aproveitar que está todo mundo aí. Deixa eu apertar aqui o meu spreadsheet, nós aqui. Se não esqueço, já apertei. Vamos ver se vai gerar direito esse negócio. Então, tá vendo? Acabei de fazer chamada e o Lucas acabou de entrar. Ficou com falta. Ficou com falta. Só depois eu faço outra. Vai lá. Boa noite, Lucas. Tudo bom? Ô, louco, professor. Que louco, cara. Chegou às 7h30 na aula. A gente está aqui batendo um puta papo, aprendendo as coisas. Você perdeu um monte de recado, cara. Né? Depois eu faço outra. Aliás, eu acho que nem fez. Horas, pois. Geralmente era para abrir uma Meet Attendance para mim. Agora abriu. Ai, que maravilha, hein? Isso é a tecnologia de informação ajudando o bem-estar do professor, né? Tudo funciona legal. Olha lá, não teve problema nenhum, né, na captação, né? Tá todo mundo aqui. Quem está presente tá, quem não tá, só na próxima aula. Bom, então vamos para frente. Hoje, não adianta reclamar no WhatsApp, não. Olha lá, já tem nego reclamando no WhatsApp. Não adianta reclamar no WhatsApp. Vamos falar de uma coisa importantíssima. E aí, assim, não é importante só para a gente que está estudando engenharia, mas acho que é importante para todo profissional que trabalha em qualquer empresa, tá? Tenha ela um sistema de informação estruturado do jeito que a gente tem discutido em aula, ou empresas que têm um sistema de informação não tão bem estruturados, mas tem lá os seus softwarezinhos e não sei o que lá, não sei o que lá, né? Para resolver os problemas no almoxarifado, os problemas de cadastro, de funcionário, cadastro de pessoas, né? De um jeito assim meio largadão, né? Por quê? Porque a gente não tem só empresas grandes, né, que têm sistemas bem desenvolvidos. A gente também tem aquelas empresas que são menores, que às vezes não têm nem conhecimento, né, da necessidade, inclusive, desses sistemas de informação. Então, coitado, se o cara não sabe que tem, a ignorância não deixa implantar nada, né? Daí é você, né, que é engenheiro, que vai ser contratado para entrar numa empresa dessa, cabe a você, né, abrir os olhos lá do dono da empresa e falar, ó, eu acho que se a gente quer melhorar a nossa empresa aí, a gente pode implantar um sistema, né, de informações, e para que você faça isso, é essa a finalidade da aula, né, para que você aprenda, né, técnicas ou situações, possibilidades, que você abra sua mente, né, para as coisas que existem no mercado, coisas essas que às vezes, né, nenhum youtuber vai falar para você, pode ter certeza disso, né? Ou se vai falar, ele fala por cima e, e daí às vezes ele até não fala bem falado, né? Às vezes ele não conhece tão a fundo, né? Então, beleza. Então, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que chama-se Business Intelligence, né? Business Intelligence é muito bonito para falar, inclusive numa entrevista, para você ganhar pontinhos, né?
né? Por quê? Porque business intelligence, ou inteligência de negócio, né? Tá? São técnicas, né? Que são utilizadas nos sistemas informativos de todas as empresas grandes, médias e pequenas que são inteligentes, tá? E que ganham dinheiro, tá? E a inteligência de negócios, ela possibilita que você tenha a informação não só interna da sua empresa, mas que você pode eventualmente até fazer comparações, tá, com outras empresas do ramo, né? Então, assim, se eu sou uma empresa que faz parafuso, tá, eu quero conhecer um pouco meus concorrentes, né? Quando a gente conhece os inimigos, né, é até melhor, porque você sabe os pontos fracos dele, no que ele é forte, você sabe quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos no mercado, tá? E a ideia é você realmente engolir o cara. Porque toda empresa, a ideia dela é engolir os outros, né? Por que engolir, né? Porque quando se fala de dinheiro, filho, é assim mesmo, né? O mercado tá aí, né? Amigos, amigos, negócios à parte, né? Então é isso que a gente vai tratar hoje, né? E para falar de business intelligence, a gente precisa entender um pouco do que é um banco de dados, tá? E mais, além de saber o que é um banco de dados, como que esses bancos de dados organizam os dados, tá? Como os bancos de dados, porque geralmente a gente não tem um só, né? O que está fazendo um blim blim aqui para mim, cara? Eu não sei. Tá? Será que é o meu WhatsApp? Sim. O pessoal da engenharia civil encheu um saco. Vou desligar o WhatsApp. Né? O pessoal da civil terceiro. Vocês também estão cheios de prova, não estão? Então, quando chega nessa época de prova, daí fica todo mundo desesperado, né? Porque não consegue resolver os exercícios, né? Às vezes não entende muito bem o que rolou, e daí fica todo mundo desesperado. Pô, mas se bem que agora é horário de aula, né? Não tem que ficar discutindo de exercício, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então a gente vai ter que entender mais ou menos como que esses bancos de dados organizam esses dados. Porque, veja bem, se a gente conhece o banco de dados, sabe como que ele organiza dados, tá? Então a gente consegue obter as informações de uma maneira mais clara, mais rápida, mais objetiva, né? Que nem esses dias aqui, eu tenho visto, o meu filho tem trabalhado com Business Intelligence, então eu tenho acompanhado os desenvolvimentos que ele tem feito aqui para o chefe dele, né? E é legal, porque é, ele tem um monte de coisa que ele precisa conhecer e ele não conhece, tá? Então ele está usando um Power BI aí, acho que é da Microsoft, sei lá que empresa que é, e esse Power BI ele faz interface com o SharePoint, que é da Microsoft, e daí o chefe dele quer obter informações, ele tem que fazer umas extrações, só que todo mundo trabalha com planilha Excel, como em toda empresa, né? Daí ele falou assim, pô, tem um monte de planilha, tem que juntar tudo, não sei o que lá e tal. E daí ele descobriu que fazer comparação de dados numa planilha Excel, usando uma função lá que ele chama de PROC-V ou PROC-H, que é procurar o dado na vertical para ver se tem coincidência, ou procurar na horizontal, né? Horizontal, vertical. Cara, isso daí é um problema, né? Por quê? Porque nem sempre o cara coloca o dado limpo na planilha. E daí ele viu um monte de youtuber, né? Dando curso disso. Os caras vendem esses cursinhos, né? Obviamente para ganhar dinheiro, eu vou vender os meus também, futuramente, quem sabe, né? E daí o que que acontece? Também quero ficar milionário. daí, daí ele descobriu que, cara, não é legal você fazer PROC-V numa planilha em Excel, fazer lista suspensa em planilha em Excel. Você ferra a área de dados, né?
mesclar a célula, né? A gente mescla a célula para ficar bonitinho, né? Ficar bem apresentável, né? E daí, cara, isso é complicado. Então a gente vai entender um pouquinho como que isso funciona, né? Só que como a gente está tendo uma base teórica também, né? Assim, bem, tá? Voltada para o nosso curso, tá? Vamos entender o que o rapaz do livro, né? A gente sempre fala do cara do livro, né? O que o cara do livro diz a respeito disso para nós, tá? Então ele estruturou aqui uns quadradinhos, né? Para explicar para a gente, né, o que a gente deve organizar num banco de dados, tá? Do ponto de vista de sistemas de informação, tá? Então ele diz assim, cara, a gente tem alguns desafios organizacionais. O que são esses desafios organizacionais? Ele diz assim, ó, geralmente os dados das empresas podem estar fragmentados em arquivos e bancos de dados separados, tá? O que significa isso? Bom, a gente não sabe ainda muito bem o que é banco de dados, mas a gente já tem uma ideia, né? Não estou falando grego. Banco de dados é algo onde a gente guarda dados, tá? Beleza. Então, uma planilha Excel pode ser, entre aspas, considerado um banco de dados, desde que você tenha uma lista lá com nome de pessoa, endereço, né? Tipo sanguíneo, RG, CPF. Às vezes você põe até uma fotinha do cara lá. Ah, é um banco de dados feito em Excel, mal feito, mas é, tá? E a gente tem lá o sisteminha que o cara desenvolveu em Access, lá no almoxarifado. A gente tem outro sisteminha que a mocinha da RH desenvolveu, tá? Então, significa que tem dois sistemas, às vezes um está usando o Excel, o outro está usando um outro banco de dados, um Access da vida, que também é da Microsoft, tá? E, então, as informações ficam fragmentadas em arquivos diferentes, né? Às vezes você tem um monte de planilha, daí você junta todas as planilhas e faz uma planilha consolidadora, tá? Excel, né? Porque a vida, gente, infelizmente, para nós, eu acho que o mundo vai acabar. Eu sempre digo assim: o mundo vai acabar numa macro em Excel mal escrita, né? A macro é uma possibilidade que você tem de programar o Excel em Visual Basic, Visual C++, tá? Através de procedures e programação lá mesmo, né? Que automatiza o uso do Excel, né? Para fazer esses PROC-V, descoberta de dados, juntar uma planilha com a outra e tal. Cara, mas sempre dá um pauzinho, porque você sempre esquece um pontinho, um ponto e vírgula, e daí o nego mescla a célula lá, já ferrou a tua vida, sabe? Né? Daí você trava, o cara te xinga porque você travou a planilha, ele quer mexer. Bom, beleza. Tá? Então, por causa disso daqui, né, também, os processos são demorados na elaboração do relatório. Tá? Então, isso é um desafio organizacional. Pô. Na maioria das empresas, você precisa fazer um relatório, você pede para o cara, daí, puta, geralmente, o cara leva uma semana para fazer um relatório para você, só que nessa semana você já perdeu tempo, você já não tem a informação que você precisa, e os relatórios que geram, né, para você, como gerente, não te servem, né? Por quê? Porque o cara, às vezes, faz um relatório bonito, cheio de frescura, mas objetivamente para você mesmo, o dado que você precisa não está no relatório, tá? E é fácil entender, ó. Para vocês terem ideia, essa semana passada eu falei assim, tava sem pensar, à noite dormindo, tinha tomado minha aguinha, né? Tava lá, daí eu falei assim, quantas pessoas morrem em Limeira por ano? Do nada, né? Quantas pessoas morrem por ano em Limeira? E quantas pessoas nascem? Né? Um dado interessante. Daí o que eu fiz? Fui pesquisar. Entrei no Google, né? Porque o Google sabe tudo. Fui lá no IBGE. Ah, tem um monte de negócio aí.
eu queria saber, cara, eu sou o gerente do meu voto, eu vou votar para um vereador, concorda? E eu queria saber a taxa de mortalidade da cidade, porque o que que o vereador, né, pode fiscalizar o executivo e melhorar isso daí para mim? Cara, eu não achei esse dado assim pronto. Ó, e ó que eu fiz pesquisa, hein? Fiquei umas 3 horas pesquisando. Você tem, assim, taxa de natalidade infantil, óbvio, né? Natalidade. Mortalidade infantil, que é até os 5 anos de idade. Daí você sabe quantas crianças morreram. Você tem que taxa de morte, não sei o que lá, pré-natal, né? Tem uns nomes bonitos, cara. Os caras inventam os nomes assim, legal, tá? Daí tem taxa de mortalidade de velho, né? De velho, assim, da minha idade para cima. Mas quantas pessoas nascem e quantas pessoas morrem somadas, independente se morreu de Covid, de infarto, sabe, se matou, não quero saber isso. Queria saber o número absoluto. Cara, não achei. Então, o gerente, imagina se eu fosse fazer um negócio e precisasse da informação. Eu ia ter que pegar, né, fazer uma pesquisa e achei um lugar que tem, se vocês quiserem, eu tenho aqui, ó. Só para vocês terem ideia, morrem mais ou menos 2.800 e não, morrem mais ou menos 2.090, 2.100 pessoas por ano em Limeira. E nascem 3.866 pessoas. Mais ou menos, é que eu peguei o 2016. Daí eu fiz 2010, 11, 12, 13, porque eu vou fazer um gráfico. À noite, cara, não tinha o que fazer, estava vendo isso daí. Tá? Então, é um desafio, né? Porque imagina se o gerente chega para você e pergunta isso, de bate-pronto, assim, você vai falar, onde eu vou achar isso daí? Como que eu vou fazer? Tá? E tecnologia desatualizada de gestão de dados, né? Por quê? Porque o cara que fez lá o almoxarifado, lá o sisteminha do almoxarifado, ele fez no Dialog, né, que é um softwarezinho antigo lá, Clipper. Ele fez em Clipper, né? Então não usa o Excel. É um software que cria um banco de dados lá e ele gerencia do jeito que ele quis, né? DBase. DBase 2, DBase 3, né? Paulo, é assim, isso daí é só para quem tem a nossa idade, cara. A molecada aí não vai saber essas coisas. Caramba, acabei de fazer 30 anos. Então, você vê, né? Seus cabelos não denotam isso, cara. É, Ok. infelizmente a gente não pode enganar a idade, né? Eu, por exemplo, eu acabei de fazer 41, mas o pessoal disse que eu sou mais velho, tá? Então é assim, DBase, moçada, é um software, é uma linguagem de programação antiga, né? É. O Dialog, então, que vem do Clipper, cara. Clipper é a dose. Bom, mas não veio o caso. O que eu digo é o seguinte: a gente tem vários desafios organizacionais, tá? E a gente também tem que entender que as empresas, né, têm pessoas, né? Então a gente precisa de uma certa maneira centralizar a gestão de dados, né? A organização, desde a aula retrasada, a gente está falando, né? De padronização de processo. Então, a gente também, se vai padronizar processo, é melhor padronizar, né? Como que a gente vai lidar com os dados importantes da empresa, né? Porque não adianta nada você ter processos, mas os dados ficam todos jogados, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quando a gente está mexendo de organização de banco de dados, a gente tem que educar os usuários. Educar os usuários por quê? Porque você fala assim, cara, é assim, ó, você tem que colocar tal tipo de dado. Não adianta você escrever, sei lá, endereço da pessoa, né, num lugar onde a gente está pedindo tipo sanguíneo dela, né? Mas por que você escreve? Daí você tem que saber por que que o usuário está fazendo isso, né? Às vezes o formulário que ele vai inserir dados é um formulário tão mal feito, tá? E detalhe, pode ser formulário da web também. Sabe aqueles formulários que você dá o tab, né? O campo vai mudando assim na sequência.
Pô, legal, né? Imagina, você tem o campo um nome, né? Às vezes o cara pede nome e sobrenome, né? Beleza. Só que e depois ele pede endereço, depois ele pede. Agora, imagina um banco de dados que você dá o tab, né, para mudar para o campo, em vez de ir para o campo nome e sobrenome, vai para o campo RG, depois tá lá embaixo RG. Depois você dá um tab e ele volta para cima no sobrenome. Daí você dá um outro tab para ir para outro campo, ele vai lá, entendeu? Beleza. Então, se o formulário está uma boa, não pode falar isso porque está gravando. Se o formulário está uma coisa não muito bem feita, né? Se ele está uma coisa não muito bem feita, o usuário vai ver o campo do lado lá, observação, entendeu? Para ele é mais fácil. Ah, deixa eu colocar o endereço aqui no campo observação, tá? E daí você fica com. Mas não é todo funcionário que vai fazer isso, né? A Rosinha faz, mas a Priscila não faz, né? Porque a Priscila é certinha, então ela tem a paciência de ficar pulando no formulário, né? Por quê? Porque a Anta que fez o formulário fez que nem o nariz, entendeu? Tá? E acontece, né? Por quê? Porque o cara faz do jeito que ele pensa. O nego que pensa besteira faz o formulário besteira. Então tem alguns padrões que a gente tem que seguir, etc, etc. E educar os usuários, né? Para falar assim, ó, infelizmente a gente contratou essa empresa aqui, o formulário que a empresa fez é assim. Beleza? Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer desse jeito. Ah, mas vai dar para mudar? Dá. Eles vão cobrar uma nota violenta para mudar, mas dá. A gente pode fazer uma solicitação de mudança. Vai entrar no Scrum do cara lá. Daí ele deve ter umas 800 mil tarefas para mudar lá no software dele. Quando cair essa sugestão, eles vão avaliar e vão mudar. Tá? Pra você, né? A não ser que você pague para caramba, né? Tá? E a gente também tem que lidar com tecnologias também, né? Para implantar o mainframe e tal, lá, integrar, né? Quando a gente vai instalar um SAP, que é um software de gestão, né? De sistema de informação muito pesado e tal, tá? É, o SAP geralmente integrado com o que a gente chama de Data Warehouse, e eu já comentei com vocês, a gente não viu, mas nessa parte da matéria onde a gente está vendo o banco de dados, a gente vai entender melhor o que é o Data Warehouse, né? Que é você contratar espaços de banco de dados em outras empresas, né? Que ficam na nuvem, e daí você joga os dados para a nuvem, né? Beleza. E daí chora, né? Reduzir o uso dos bancos de dados locais, isso são com desafios, né? De pessoas, da própria organização e de tecnologia para colocar o sistema de informação, para que esse sistema de informação, né, consiga atender às necessidades da empresa para o quê? Né? Para, enfim, atender a necessidade da empresa, né? Que aqui o cara descreveu como redução de custo, melhorar o atendimento do cliente, mas tem um monte de coisa que você pode fazer, tá? E tudo está interligado, e a gente já viu lá por diagrama de Chikawa, lá, o causa e efeito, como que a gente pode fazer para tentar resolver, né, ou solucionar os problemas, né, dos negócios que a gente tem, e a gente tem técnicas para fazer isso, né? Monitorar o desempenho da empresa em toda a empresa é o principal, ou destaque aqui, que o cara dá do sistema de informação e a gente já viu, né? Acelerar tomada de decisão é óbvio, se o seu gerente pede aquele negócio lá. Cara, eu não sei o que eu estava na cabeça quando eu pensei no negócio de morte, né? Acho que o Covid, né? Tá deixando a gente meio doido, tá? Mas daí, então, o cara precisava da informação. Ah, o gerente do meu filho vive pedindo informação, tá? E cada reunião ele pede uma informação diferente, uma informação importante para ele. E daí você só consegue fazer isso se você tiver um banco de dados ou bancos de dados organizados de acordo com essa ideia que o cara nos passa. Então vamos definir melhor, de acordo com o livro, o que é um banco de dados, tá? Diz-se, tá?
E quem estuda isso daqui, engenharia da computação, aí o cara fala para nós que banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si, tá? Com registros sobre pessoas, lugares ou coisas, tá? É. Daí o cara do livro diz assim, ó, um banco de dados mais bem sucedidos da história moderna era a lista telefônica, né? Eu não sei se vocês não são desse tempo, tempinho bom, né? Que existia o que a gente chama de lista telefônica. Hoje, E é assim, professor. oi? Não faz tanto tempo assim que sumiu. Cara, tá picotando, eu não consegui entender o que você falou. E não faz tantos anos que sumiu a lista telefônica. Eu acho que o pessoal aqui já viu, sim. Lista telefônica? Ah, deve fazer uns 10 anos, no mínimo, né? Em Então, 92, não, 92, quando começou a surgir lá a parte de internet, a lista telefônica já começou a deixar de existir, né? Em 2000, por exemplo, 20 anos atrás, eu acho que com o advento do celular e tal, já não tinha mais lista telefônica. Bom, mas de repente eu estou menosprezando o povo aí, o povo é mais velho, né? Tô pensando que eu estou tratando com criança, né? Mas desculpa aí, moçada. É que vocês, para mim, são como filhos para mim. Nossa, que bonito, né? nossa, Hoje, que menino. hoje eu mudei o remédio, cara. Hoje está diferente. Bom, de qualquer maneira, é assim: lista telefônica, cara, era um banco de dados onde você recebia até impresso na tua casa uma lista, né? Que era o conjunto de registro referente a pessoas físicas e jurídicas, tá? Que possuíam telefone, né? Tá? Então, na lista telefônica, cara, de boa, aqui em casa não tem, mas antigamente a Listel distribuía, e a Listel era uma empresa que era contratada pela Telefônica, pela, sei lá, quem quer que seja, e eles distribuíam para todas as pessoas uma lista telefônica. Hoje em dia, a lista telefônica é o Google, né? Ou o seu. Aliás, ninguém mais sabe o telefone de ninguém. Todo mundo tem os contatos no smartphone aqui e ninguém mais tecla telefone. Eu, por exemplo, às vezes eu não sei nem qual é o meu telefone, para vocês terem ideia, né? Bom, essa lista telefônica ela fornecia 4 tipos de informação sobre cada usuário. Usuário de telefone. O sobrenome, o primeiro nome, endereço do cara e o número do telefone dele. Tá? Trazia também informações sobre empresas e categorias de empresas. Tem uma parte na lista, né, que era só de empresa, assim, e daí tinha o nome das lojas, né? Então tinha o nome da loja do automóvel, que ele está dizendo aqui, fornecedores de material hidráulico, qualquer empresa lá, sapataria. Então você ia lá, eu quero procurar pizzaria. Você ia na lista, você ia no P, tinha lá pizzarias na tua cidade, tá? Então tinha lá o endereço e número de telefone para fazer chamada para os caras. A lista telefônica extraía essas informações de um banco de dados, tá? Com arquivos de clientes, classificações de empresa. Por exemplo, quando você comprava um telefone, o cara perguntava: isso daí vai ser comercial ou vai ser pessoal? Aí você fala: não, é comercial. E o seu comércio faz o quê? Você fala assim: ah, eu faço chupeta. Lembraram, né? Chupeta. Legal, então você faz chupeta. Beleza. Chupetas, mas você faz chupetas cor-de-rosa ou chupeta azul? É? Não, chupeta unissex. Beleza, então vamos colocar lá, fábrica de chupetas. Daí ele colocava né, as empresas que faziam, né, chuquinha, mamadeira, essas coisas, tá? E daí também tinha os códigos de área das regiões geográficas, que também acontece, né, as empresas dividem, né, o Brasil em regiões geográficas de atendimento, tá? Bom, só que isso daí acontecia antes do desenvolvimento de bancos de dados digitais, né? Tá? Então, nessa época, as empresas usavam grandes arquivos de metal, né? Nossa, arquivo de metal com pasta, arquivos de papel em pasta suspensa para armazenar informação referente a transações,
clientes, fornecedores, estoque, funcionários. Você ia lá no RH, lá, dependendo do tamanho da empresa, a mocinha vinha com aquelas pastas amarelas, assim, sabe? Ai, deixa eu ver se o seu documento está aqui. Horrível, né? Tá? Costumavam usar também listas, né? Que eram datilografadas. Bom, datilografia, eu acho que não é da época de vocês mesmo. Né? Daí é sacanagem também, né? Para resumir as informações dos arquivos de papel. Ainda é possível encontrar bancos de dados manuais, feitos em papel, em muitos consultórios médicos. Ainda é, hein? Tá? Onde os registros dos pacientes são armazenados em milhares de fios. Imagina um cartório, cara. Imagina um cartório de registro civil, tá? Que guarda os livros, né? De ata lá, de lavração de nascimento, cara. Isso daí, então, né? Ah, mas hoje o que o povo está fazendo? Ah, está digitalizando. Ainda bem que está digitalizando, tá? Mas ainda tem esse tipo de banco de dados, tá? Então, esses bancos de papel são extremamente ineficientes. Não precisa nem a gente discutir isso daí, né? Caro para manter. Muitas vezes contém dados incorretos, né? São lentos. Imagina, que nem hoje eu fui no cartório para pedir uma certidão de nascimento de inteiro teor. Vai levar 10 dias para o cara fazer. Mas 10 dias é que eles têm um processo interno lá, né? Poderia ser feito na hora? Olha, eu acho que sim. Se não tivesse problema jurídico, por exemplo, que nem se eu sou adotado, eu não consigo, ele não pode emitir uma certidão de nascimento de inteiro teor se não tiver expressamente permitido pelos meus pais lá no livro no livro, né? Está escrito assim, não pode. Então, esses casos têm que ir para juízo, o juiz que vai averiguar se pode emitir ou não. Qual que é a diferença, então? Para quem não sabe, qualquer momento cultural na aula de sistemas de informação. O que é um registro de nascimento de inteiro teor? O registro de nascimento de inteiro teor é um registro de nascimento igual esse que você tem aí, que você usa para fazer matrícula na escola, só que ele descreve exatamente as palavras que tem no registro que foi lavrado no dia do nascimento, tá? Então é assim, o que você tem na mão é um registro de nascimento normal. Tem lá o nome do pai, nome da mãe, horário de nascimento, quem que é o avô paterno, avó materna, né, horário de nascimento, tá? Se você nasceu, você tem irmão gêmeo ou não, acho que nem isso tem, tá? E só, cara, o registro de nascimento é assim, ó, consta o número da folha, onde foi registrado, tá. Mas lá, na ata, cara, os caras escrevem um monte de baboseira. Escreve, sei lá, ó, fulano e tal, pai tal, mãe tal, avó paterno tal, avós maternos tal, cada um nasceu, um veio da Bahia, outro veio do Espírito Santo, no meu caso lá, minha mãe é baiana, meu pai é italiano, olha que mistura. Mequetrefe minha, entendeu? E daí, por exemplo, eu não sei se eu sou adotado, né? Se eu fosse adotado, de repente eu não conseguiria esse inteiro teor. Quando eu fiz 16 anos, minha mãe me emancipou. Então, eu já podia responder como maior de idade, tá? Então, a emancipação fica averbada lá no registro de inteiro teor. Quando eu receber esse documento, vai vir um pouco maior do que o registro normal, vai ter esses dados, né? Então, por isso que tem essa dificuldade. Hoje ela podia dar um clique lá e emitir. Se não fosse esse negócio da legislação, eu acho que até poderia, porque ele já tem, como a minha idade é menor, né? Assim, eu sou novo, relativamente novo, né? 35 anos de idade. Então, deve estar já digitalizado o meu livro, né? Bom, só exemplos de banco de dados antigos, né? Tá. E a gente já viu, né, a diferença que se esse banco de dados fosse moderno e digital, seria muito fácil ele emitir, né?
negócio lá, né? Ela podia entrar lá no terminal, dar um print e pegar um papel oficial, imprimir, dava um carimbinho, assinava e entregava para mim. Não precisava esperar 10 dias. Tá? Beleza. Então, a gente disse que uma característica imbatível de banco de dados é a capacidade de relacionar rapidamente um conjunto de arquivos a outro. Bom, aqui vamos pensar melhor. Imagina assim, eu sou casado, na realidade eu sou divorciado. Então, eu nasci numa cidade e casei em outra. O meu registro de nascimento está numa cidade e o meu registro de casamento e averbamento de separação está em outra. Se eu precisar juntar esses dois documentos, eu tenho que ir lá no cartório da minha cidade, onde eu nasci, e depois no cartório da cidade onde eu casei, para juntar essas duas coisas. Se fosse digital, os caras conseguiriam fazer isso de uma maneira mais rápida. Tá? É isso que. Tá? Bom, então a gente, para entender melhor esse banco de dados, a gente vai entrar em com algum palavreado aqui que talvez não esteja muito comum, tá? No nosso dia a dia. Portanto, a gente tem que entender um pouco o que são entidades e atributos, tá? Ô, Paulo, vê aí, eu sei que você trabalha com banco de dados. Se você falar besteira, você avisa. Tá? Ao pensar nos dados para sua empresa e como gerenciá-los, né, por onde a gente começaria? Essa é uma dúvida, né? Cara, imagina a tua empresa, a caralhada pode falar? Acho que pode, né? Imagina a caralhada de dados que tem em arquivos distintos, em Excel, em DBase, não sei o que lá. Tá? Imagina quando você senta lá e fala assim, não, eu vou fazer um sistema de informação e eu quero juntar tudo isso aí num banco de dados único. Tá? Por onde você começaria? Tá? Então, a gente tem que começar a entender um pouco como que funciona, né, para a gente ter essa resposta. Tá? Normalmente usará dados referentes a determinados tipos de informação. Né? Você vai juntar, né, as coisas, né? Separar e juntar. Tais como, por exemplo, cliente, fornecedor e funcionários, pedidos, produtos, expedidores, talvez peças, não sei o que sua empresa faz. Mas quando você faz isso daqui, ó, você separa, né? Bom, eu tenho um monte de cliente, então eu vou fazer um banco de dados para cliente. Tem fornecedor, legal. Putz, fazer um banco de dados para fornecedor. Tem funcionários, então eu vou fazer um banco de dados para funcionar, uma lista de funcionários. Tá? E tenho pedidos também, porque como eu vendo, então, ou seja, eu tenho que dividir essas coisas de uma maneira organizada, que fique mais fácil de eu fazer um relacionamento entre eles. Tá? Então, para cada uma dessas categorias genéricas que representa uma pessoa, por exemplo, um lugar, uma coisa sobre a qual você armazena e mantém informações, é denominada de entidade. Tá? Então, uma entidade, vamos imaginar assim, é uma categoria genérica. Tá? Por exemplo, fornecedores. Eu não estou especificando nada. Tá? Então, eu chamo de entidade. Não confundir aqui com entidade do além, né? Uma entidade. Né? Entidade, então, é uma categoria genérica. Você não sabe muito bem, mas você dá um nome para isso. Beleza. Então, cada entidade tem o que a gente chama de características específicas. Tá? Então, essas características específicas a gente chama de atributos. Tá? Então, legal, a gente tem as entidades e a gente tem os atributos. Então, se eu chamar, e veja bem, não vamos ficar assim, naquela ideia de mental lá, né? Nossa, mas fornecedor vai ser entidade ou é atributo? Por quê? Porque eu tenho uma lista que fornecedor não é entidade. Fornecedor, para mim, é um atributo de uma entidade maior, tá?
não vamos pensar nisso, porque senão a gente vai ficar numa discussão que, sabe aquela discussão que não leva a nada, né? Então a gente vai ficar patinando. Então, vamos levar na boa. Então, não vamos discutir. Só entende assim, categoria genérica a gente chama de entidade, tá? E dentro dessas entidades a gente vai ter categorias, né, específicas da entidade que a gente está analisando. Se eu chamar entidade produtos, por exemplo, tá? Ah, chamei, dividi, né, as coisas que eu tenho lá, produtos. Pô, eu vendo vários produtos. Se eu vender um produto só, não tem sentido eu criar uma entidade com produto. Mas, quando eu crio uma entidade como produtos, significa que deve ter mais coisas específicas que podem especificar produto. Por exemplo, lá a gente faz chuquinha, a gente faz mamadeira, são produtos diferentes. A gente faz as nossas chupetas, né? A gente faz aquela chupeta lá de cor azul, né? Com aquele dentinho, né? Que de repente você está especificando mais ainda, né? Você está dando outros atributos para uma coisa que está dentro de uma entidade, tá? Então daí ele dá um exemplo aqui, ó. A entidade peça normalmente tem atributos como descrição da peça, preço de cada peça, que é o preço unitário, fornecedor que produziu a peça, né? Nossa, fornecedor que produziu a peça. Então, é um atributo da peça, tá? Bom, se você está confuso, tá? Para entender atributo, a gente também chama atributo de campos. Ah, César, por que você não falou antes? Era mais fácil, né? Eu não falei antes porque a gente precisa entender esses atributos aqui, porque nos campos, tá? A gente pode guardar atributos, tá? E algumas outras coisas que a gente vai ver um pouco mais além, tá? Então vamos lá. No sistema de informação que a gente está tentando aprender, tá? O banco de dados organiza as informações, tá, de maneira muito parecida, agrupando dados relacionados entre si. Tá? Então, veja bem, quando a gente estava falando aqui de entidade e atributo, né, a gente pode estar até entendendo, inclusive, aquele negócio do consultório médico, do cartório, né? Porque são entidades e atributos. Tem livros de registro civil, livros de registro jurídico, né? Livros de registro de imóveis, né? São livros diferentes, são entidades diferentes. Dentro dessas entidades, a gente tem atributos, né? Imóvel rural, imóvel. Estou falando, chutando, né? Não sei se é assim o cartório, tá? Mas vocês entendem. E, de repente, daí dentro desses, né, imóveis rurais, você pode especificar mais ainda, né? A matrícula, o nome da pessoa, né? São campos, né? Aí você fala, nossa, isso se interrelaciona, tá? Então, quando a gente leva, tá, essa ideia, né, para um banco de dados digital, que qualquer sistema de informação que a gente está estudando no nível que a gente está estudando tem que ter, tá? A gente agrupa, né, esses dados relacionados entre si, tá? Bom, se os dados são relacionados entre si, a gente diz que esse banco de dados é um banco de dados relacional, tá? Então, quando vocês verem aí em algum lugar, né? O que é um banco de dados? Porque tem outro tipo de banco de dados também, tá? O que é um banco de dados relacional? Ah, é um banco de dados que tem entidades, produtos, e eles todos são relacionados entre si. Agora, como que a gente faz esse relacionamento desses dados? A gente vai ver, tá? Mas o banco de dados relacional é um tipo de banco de dados mais comum, tá? Que a gente vê, tá? Esses bancos de dados relacionais, eles organizam dados em tabelas bidimensionais, tá? Bom,
que é uma tabela bidimensional? Bom, é uma tabela que tem coluna e linha. Tá? Ah, eu não sei o que é isso. Poxa, qualquer lista em Excel que você pega, você pode entender a lista como sendo assim, né? As planilhas lá que você pega lá, né? Como que é o Excel, ele tem planilha, tá? E ele tem um arquivo, dentro do arquivo tem várias planilhas, as abinhas lá embaixo que aparecem, tá? Então, se você olhar, é uma tabela, assim, onde tem colunas, né? Onde geralmente você coloca os nomes, né? Tabela de notas, né? Toda faculdade, todo curso, os caras dão como exemplo tabela de notas de aluno, né? Onde você coloca nome, RA, nota 1, nota 2, nota 3, né? Depois você coloca trabalho, né? Tá? Então, a gente diz que aquelas partes lá das colunas, né? A gente chama de campos, né? Portanto, são atributos, tá? E o nome do arquivo, né? A gente pode chamar de uma entidade, vamos pensar assim, né? Eu pego a entidade turma de sistema de informação, né? Beleza? Então, beleza. Tem o quê? Vem todos os campos, ó, todos os atributos, né? Então, se eu disser assim, ó, a entidade nota. Mas eu não costumo usar esse negócio de aluno, porque a gente é profissional, né? Então a gente não está na escola mais, né? A gente já está e precisa estar com o pensamento na profissão, lá fora, né? Então esse negócio de ficar, porque é aluninho, né? Acabou para nós, né? A gente já está no fim do curso, vocês já são quase engenheiros, já, né? Formados, graças a Deus, né? E quando está no fim, a gente já está pensando no profissional. Então, a gente tem que entender o que acontece na nossa empresa. E na nossa empresa, a gente vai ter um monte de coisas que, em princípio, a gente vai organizar em tabelas bidimensionais, onde a gente tem linha e coluna. Tá? Um exemplo aqui que eu posso dar, né? Quando vocês forem ler aqui, vocês vão lembrar. A gente fala lá do almoxarifado, né? Almoxarifado. Ou como eu sou também, a gente dá aula para o pessoal, né? Geração Paulo Freire, a gente tem que escrever, né? Almoxar dos dois jeitos, né? Para não ter discussão aí, né? Para a gente aprender das duas maneiras, né? Do certo e o Geração Paulo Freire. Que o próprio PowerPoint não me deixou escrever do jeito que eu quero. Caraca, né? Por quê? Porque mesmo a gente querendo escrever errado, né? Ainda tem gente que tenta corrigir a gente, né? Mas é isso aí. Então vamos deixar aí. Pô, César, você é muito sarcástico. Né? Você não precisa ofender nós. Né? Eu não estou ofendendo, estou constatando uma realidade minha. Eu, por exemplo, se não é o Word corrigir, cara, eu escrevo tudo errado. Pelo amor de Deus, conselho para os teres que estão fazendo TCC. Pelo amor de Deus, não vai entregar para o teu orientador o teu TCC com concordância verbal e nominal ridícula, por favor. Tá? Espera-se que um trabalho de conclusão de curso seja bem escrito, tá? Né? Com erros de português, né, de palavras assim, né, por favor, né? Usa o corretor ortográfico para dar uma corrigida, tá? Mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade porque a gente não lê. Eu sempre falei para vocês, leem jornais, revistas, Gibi da Mônica, Tio Patinhas, o que você quiser, tá?
qualquer coisa, desde que seja bem escrito. Hoje em dia, cara, tá difícil encontrar, né? Porque a internet, todo mundo escreve do jeito que quer, né? E a gente lê do jeito que acha que está entendendo, e às vezes não entende nada. Então toma cuidado, tá? TCC é broca, tá? Tira pontos, tá? O orientador fala, vocês não acreditam, né? Bom, cada tabela, então, contém dados referentes a uma entidade e seus atributos, tá? Na maioria dos casos, monta-se uma tabela para cada entidade do negócio, tá? Assim, no nível mais básico, temos uma tabela para clientes, uma para fornecedores, outra para peças em estoque, outra para funcionário, outra para transações de venda, e assim vai. Na empresa, geralmente é assim. Tá? Então, vamos pegar assim, ó, uma entidade aqui, só para a gente entender. Eu acho que, olhando assim, a gente vai entender bem certinho. Olha que legal. A entidade chama-se fornecedor. Isso daqui eu copiei do livro, tá? Então, é o exemplo que o cara dá lá. Você pegar o livro para ler, vai chegar lá no capítulo 5, 6, sei lá qual. Vai estar essa figurinha lá. Eu podia fazer tudo, né? Mas eu sou preguiçoso, então Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Então, a gente tem a entidade chamada fornecedor e a gente tem os atributos, tá? Ou os campos, né? Dessa entidade. Quais são os campos? A gente tem nome do fornecedor, rua do fornecedor, cidade do fornecedor, estado do fornecedor, CEP do fornecedor. Como vocês veem, né, que é bem, bem português, né, isso daqui bem brasileiro, né, tá em verde e amarelo, né? A gente tem aqui, ó, 74th Fifth Avenue, Dayton, Oklahoma, né? CEP 45220. É legal, né? Então, o nome do cara, B.R. Maltz, tá? 1277 Gannon Street, Cleveland, Ohio. Né? Que é Ohio. Que eu não sabia que Dayton é nem Ohio. Agora que eu lembrei por causa do Cleveland. Beleza, então aqui é Kentucky, né? Lexington, Kentucky. Ah, bonito, né? Então é assim que os caras explicam pra gente, né? Bom, beleza, então eu tenho a entidade, tenho as colunas, né, os atributos, né, ou campos, né? E a gente tem o que aqui? As linhas, né? As linhas. Então as linhas a gente chama de registros, tá? Ou seja, isso tudo aqui na realidade, tá? É um registro, tá? Da entidade fornecedor. Quantos registros essa entidade fornecedor tem? Ó, no mínimo 8.444 registros, né? Por quê? Porque aqui, ó, no número do fornecedor, tá? Poderia ser, ele chamou de chave, tá? Que é um campo-chave aqui dessa entidade, tá legal? Então, a gente entende que campo-chave é um campo que só tem, que define um registro, tá? É melhor entender campo-chave como, assim, é um campo que define o registro. Então, se ele define um registro, tá? Ele tem que ser único, tá? Então, se ele tem que ser único, por isso que eu falei que tinha 844 no mínimo, né? Porque se cada número de fornecedor vai identificar um registro, e esse daqui é um número que não pode se repetir, que é um número único, tá? A gente aqui, ó, número fornecedor, tá? A gente teria, por exemplo, 8.444 linhas, tá? Só que eu não queria
colocar essa informação agora, porque, né, a gente vai ter outras entidades e talvez a gente vai ter que fazer um relacionamento diferente entre as nossas tabelas, né, entre as nossas entidades, vamos dizer assim. Tá? Então, não necessariamente esse número aqui é o número do registro. Pode ser, por exemplo, que a gente tenha, tá? Olha só, 8.444 fornecedores diferentes. Tá? Então, vamos separar um pouco essas informações, que a gente, de repente, está indo muito rápido e eu acabei passando informação que talvez não seja pertinente nesse momento, tá? Então, vamos imaginar assim, a gente tem uma tabela, né, uma entidade aqui, tá? Que a gente tem uns campos, né, os atributos, tá? E a gente tem número do fornecedor, bababá, bababá, como atributo, e a gente tem os dados que são registros, tá? Ou se a gente for mais tecnicamente falando, né, os caras chamam isso daqui de tupla. Cara, de boa, só o pessoal que trabalha com banco de dados que chama de tupla. Eu nunca chamei, nunca vi ninguém chamar de tupla, nem os caras de banco de dados, eles sempre falam registro, tá? Registro, tá? Mas, né, tem o nome certo aí, tupla, né? Daí, sabe aquele professor bem tranqueira que pergunta na prova que são tuplas? Bonito, né? O Faustão me dá essas ideias, né? Então, não vou perguntar isso, acho. Tá? Mas beleza. Tá? Então, é assim, linha, registro ou tupla, é a mesma coisa. A informação específica sobre um único fornecedor é armazenada numa tabela, tá? É denominada linha, registro ou tupla. Então, é isso aí. Então, essas informações, tá, que estão aqui dizem respeito a um único fornecedor, tá? Que tem o nome do fornecedor. Veja bem, nessa entidade aqui que a gente está olhando, não cabe, por exemplo, ter dois nomes de fornecedor iguais, tá? A não ser que exista, por exemplo, fornecedor que esteja, cujo nome seja igual, mas esteja em cidade diferente, tá? Ou nome de fornecedor igual que tenha rua de fornecedor diferente, ou seja, numa cidade a gente pode ter mesmo nome de fornecedor, mas cinco endereços diferentes, tá? Com CEPs diferentes, tá? Então essa é a preocupação que a gente tem que ter em banco de dados. Vamos mais um slide, tá? A tabela, ou que a gente chama de entidade fornecedor, então, tem um campo denominado campo-chave, tá? Que atribui uma identificação exclusiva a cada registro, permitindo que seja recuperado, atualizado e ordenado. Olha só que interessante. Quando a gente vai fazer uma atualização de banco de dados, ou a gente vai ordenar o banco de dados, ou a gente vai recuperar as informações que tem naquela linha de um determinado banco de dados, a gente usa sempre um campo específico que a gente chama de campo-chave para fazer essas coisas, tá? Por isso que eu estava falando da identificação exclusiva, tá? Cada tabela de um banco de dados relacional tem um campo designado chave primária. Este campo-chave é o identificador exclusivo para todas as informações em qualquer linha da tabela, tá? E essa chave primária não pode ser duplicada.
Então, aqui tem uma informação legal também para a gente montar em nossa cabeça a ideia do que é um banco de dados, tá? A chave primária, tá? É o identificador exclusivo para todas as informações em qualquer linha da tabela, tá? Qualquer linha da entidade. E ela não pode ser duplicada. Então, se a gente pegar no exemplo aqui, tá? E a gente dizer que esse campo aqui, ó, é um campo chave primário, bom, tá? A gente pode ter chaves depois, a gente vai ver de outros tipos, mas se for chave primária, significa que esse número aqui não pode ser duplicado. Não pode ser duplicado, tá? Beleza? E esse número diz respeito a essas informações. Beleza? Então, tá bom. Bom, vamos dar uns 10 minutos de descanso aí, porque eu estava conversando com o meu filhote e ele falou assim, pai, o meu filhote é mais novo, né? Ele não consegue assistir aula assim, remota. Ele não consegue, tá? Por que que ele não consegue? Ele fala assim, poxa, pai, é difícil, porque se transforma num monólogo o negócio, né? Então, é verdade, se transforma num monólogo. Por mais que eu tente fazer vocês participarem, a gente sabe que nem todo mundo tem essa sem vergonhice, né? Porque você tem que ser sem vergonha, né, para participar, né? E daí, pelo que eu vejo, todo mundo tem um pouquinho de vergonha. E daí não fala, não, né? E daí o negócio fica chato, fica monótono, fica entediante e vocês aí, né? Estão vendo como se assistir um filme de um babacão falando para vocês assim diretamente. Então, vamos dar um tempinho, né? Vou parar de gravar agora e daqui a pouco a gente volta. Então, a gravação para a segunda parte da aula.